Bom, gente, vamos começar aqui, aproveitando que estamos aí de feriadão aqui no Brasil, né? Brincando aqui um pouquinho com o Micro Emily, Estados Unidos, através da plataforma aí do Ninja Trader. Tô aqui com o Mauro e com Elder, né? Vamos fazer uma análise rápida aí do contexto, Mauro, que a gente sempre faz, e Elder, né? Antes de começar a fazer qualquer trade, né? Então vamos começar vendo um pouquinho do diário, né? O diário como que está, vamos ver. Se daqui no diário. A gente vê aqui algumas marcações que eu fiz há muito tempo, né? É, o que podemos falar do diário? A gente está um canal de alta, né? O Emily. Tem um canal, um Broad Channel aí de alta, fazendo aí duas puxadas aí, né, na barra 218 e na barra 200, a última barra bear aí de alta ali, esperando que haja uma terceira puxada aí mais para cima. É um canal amplo, essa segunda puxada foi mais forte, foi um micro canal de alta ali, né, três barras grandes de alta ali, quatro, né, barras grandes de alta, depois teve uma correção minoritária e agora está subindo com menos pressão, né? Então, ou seja, os compradores estão menos agressivos aí, mas ainda está na linha de tendência de alta. Não rompeu a linha de tendência de alta, então tem uma possibilidade de continuar. Você acha, Helder? Sim, eu tô olhando essa barra 237 ali, como esse movimento de alta dessas quatro barras foi um rompimento, e ele não veio testar ainda esse rompimento que teve ali atrás, né? É embaixo aí. Essa barra de baixa, a 238, se eu não me engano. Essa 200 e... Essa Esse daí. aqui. Ok, essa Isso. daí. Uhum. Que seria o Aí swing eu. anterior, né? Isso. Uhum. Aí houve um rompimento daí, não foi testado ainda. Existe a pressão compradora, mas ela está se enfraquecendo. Temos uma perna aqui, né? Vamos contar uma perna. Vamos contar uma perna aqui, que é a perna rompimento. E depois faz uma correção. E faz uma segunda perna um pouco mais complexa, né? Até duas puxadas, né? Meio que lateral, é uma bandeira, né? E a 200, essa barra aqui, 270, romper a bandeira. E até o momento não conseguiu romper essa bandeira, né? Então a gente pode falar que tem uma perna, duas pernas, e até uma terceira perna nessa bandeira aqui, fazendo uma wedge top, né? Certo? Aqui, Isso aí. Sim. wedge top. Como toda wedge top, a gente, primeiro alvo dessa wedge top, eu vou marcar aqui com a cor que eu gosto de marcar as wedges, que é marrom, seria o início da wedge, que seria algo por aqui, né? 4.117, essas mínimas aqui. Então essa região aqui poderia ser uma região no diário digamos, de alvo, né? Vou colocar aqui, né, no bet. Se a tendência se rompe essa linha de tendência aqui de alta, o primeiro alvo seria aqui nos 4.110, né? Por aí. Que também coincide com o ponto de rompimento anterior, né? De março, aqui em cima, essa barra aqui. Então poderia ser um bom ponto aqui. Os preços estão se mantendo acima desse valor aqui, que são os 4.118. Também no passado já foi uma zona de consolidação, né? Então Pode interessante. considerar um TTR aí, né, Edgar? Isso Exatamente. aí. Então 4.000, essa zona aqui parece ser uma zona de interessante como algo no longo prazo. Se a gente for nos 60 minutos, vamos lá. 60 minutos. O que a gente observa aqui nos 60 minutos. Você observa um canal de baixa, certo? Meio que lateral, né? Que
coincide com a wedge top, fez a wedge top e ela começou a cair. Então, a gente pode... Legal do Eminem, que o Eminem é bem comportado, né? Vocês veem, né? Ele mantém uma consistência no price action, que às vezes a gente não vê nos mercados aqui no Brasil, né? A gente vê que nesse momento um canal de baixa nos 60 minutos, tem esse alvo aqui embaixo, mas pelo canal não parece ser um alvo de curto prazo. Parece ser um alvo mais de longo prazo no futuro. O que podemos falar aqui? Os preços estão se mantendo abaixo da EMA, né? 20 minutos, tendência de baixa, né? Nos 60 minutos, certo? Sim. Talvez aquela bandeira comentada no diário, essa bandeira aí esse canal de baixo no 60. Isso aí. O canal tem uma puxada, duas puxadas, três puxadas aqui, então uma wedge aqui, e aí começou a lateralizar. O alvo da wedge... O que coincide numa visão macro do diário na linha de tendência de alta, que é essa linha verde, né? Então, é natural que se consolide aí, seja uma região para ver se rompe o canal de alta do diário ou se vai respeitá-lo e fazer uma nova perna de alta. No longo prazo, quando a gente está falando de wedge, ele tenta romper, ele tende a testar o início do wedge. Então, seria aqui em cima, né? Os 4.194, né? Certo? Isso. Então, esses seriam dois alvos, um alvo para baixo, um alvo para cima, caso de retomada, né, da tendência. Uma coisa interessante aqui que ele acumulou, né, nesse ponto, assim, nos 4.140, vai, está acumulando, então falhas nesse ponto interessante, como já falhou ele hoje, já vamos ver nos 5 minutos. Então esse é um ponto interessante aqui para traçar. Se a gente for nos 5 minutos agora, a gente pode ver mais claramente a wedge, né, nesse ponto, os 4.140. Tentou hoje pela primeira vez ir aí com um forte impulso de baixa, né, abertura, impulso de baixa, falhou embaixo nesse ponto, subiu com força deixando o microgap, uma, duas, três barras, quatro barras, 5 barras fazendo mínimas e máximas mais altas, e aí fez um big up, big down, né? Vou colocar aqui um big up, big down. Big up, big down, na verdade big down, big up e big down, né? Fez uma inversão. Uma puxada para baixo, respeitou o suporte, puxada para cima, respeitou a resistência e puxada para baixo. Ou seja, é uma lateralidade bem definida aí nesse ponto. Dessa forma, né? Vamos para baixo, vem de alto e sai normalmente no meio. Sai no meio. Então, o que a gente espera quando a gente está em um contexto como esse, né? A gente vê para a esquerda, contexto meio que lateral para baixo, né? Mas bem se mantendo lateral, né? O que a gente espera um dia de hoje, big up e down? As próximas barras. O que você esperaria? Eu espero o respeito, né, dessa lateralidade aí, até que rompa. As melhores oportunidades são fazer fade, né, um terço de baixo e para compra e um terço de cima para venda. Como você falou, a gente tende a comprar alto, né? Comprar baixo e vender alto. Comprar baixo e vender alto. Correto. Mas ele, em um momento ele tende a lateralizar lateralizar em algum dos extremos, né? Ou no meio, inclusive. Então, depois de big up, big down, geralmente você espera uma lateralização por várias barras, né? O que seria legal é a gente encontrar um triângulo ou algum padrão que seja fácil de operar no sentido de buscar um rompimento para algum dos lados. Mas tem que realmente lateralizar. Aqui nesse ambiente aqui, seria difícil a gente tomar um trade aqui no meio, porque realmente é a probabilidade de 50% para cada lado, né? Isso, exatamente. Muito bem. Então a gente precisa realmente observar as próximas barras, né?
Queria comentar, Edgar, que um bom setup aí, se a gente considerar que tem Big Up, Big Down, é essa barra 202, que foi depois de uma terceira puxada, ela gerou uma barra de sinal, que teve uma certa continuidade pequena. Eu poderia tomar essa acima dela, com stop abaixo, e um alvo até o fechamento do micro gap aí da barra 200. É muito Como bom. alvo inicial, que estaria no meio da lateralidade. Se fosse mais conservador, aí poderia esperar mais algumas barras, essa 204, que é uma IB Bull também. E aí, como comentado, também podia tomar acima dela, que ela foi ativada, o stop abaixo, e também um alvo aí, 2 para 1 no mínimo, e até o fechamento do micro gap também. Então, para mim, são boas entradas aí na alta, que podia gerenciar no barra-barra. A continuidade da barra 205 foi uma boa barra de alta, acho que os compradores estavam ativos ali, e ela fechou próximo, né, ao micro gap, fechando esse micro gap aí da barra 200. E aí teve um pouco de realização de lucro e aquilo que você comentou, agora está lateralizando aí no meio de uma lateralidade maior, né? Então, quem tomou essa compra poderia ter saído e aguardar uma nova entrada. É excelente. Se você vê essa barra 205, uma barra de 10 pontos, né? Significativa. Quando a gente tem barras assim, né, nas mentes laterais, elas geralmente chamam realização de lucros, né? Por isso que tende, né, a lateralizar também. E é muito comum ter barras como essa 201 em ambientes laterais, né? Então, isso aqui tem mais de 10 pontos também. E ele tende digamos, a testar os extremos, né, das lateralidades de forma climática, né? Basicamente normal a gente vê isso. Um outro sintoma da lateralidade que a gente não pode fazer nada são essas OBs consecutivas, né? Esse aqui é uma OB, essa barra 208, né? E essa barra 209 teve a mesma, pode ser considerada como uma OB também, teve até a mesma máxima da anterior, mas teve uma mínima mais baixa, então também é uma OB. E essa barra 210 está tendendo a ser uma OB também, né? Então, OB mais OB mais OB só diz uma coisa: temos um ambiente totalmente lateral, meio perigoso, né? Certo? Exato. Bom, começando o dia, talvez aqui a gente poderia observar na abertura do Ibovespa, né, que é essa barra 187, né? Não, essa barra 186, né? Fechou lá como uma boa barra, digamos, após uma puxada, 3 puxadas aqui dá para até para contar, né? Uma barra bem alta no canal de baixa, né? Aqueles que estavam pendentes do canal de baixa talvez conseguiriam pegar essa barra ali, né? Se a gente observar aqui, um FBO de uma resistência majoritária aqui, né? Fez uma nova mínima a partir daqui. Então essa barra 1, alguns poderiam ter tomado esse trade, né? Com um bom follow-through na barra 2, então você tem um bom impulso aqui, né? Falha na EMA, os 15 minutos, né? Mas ainda assim, quando ela é retestada, você tem uma falha, né, nesse teste e você poderia até tomar, né, aqui uma venda nesse ponto, pensando em um reteste, pelo menos essa mínima aqui desse impulso, a mínima da 157, né? Então seria. É um trade mais arriscado, mais avançado, com uma probabilidade menor, mas o ganho relativamente bem mais. O retorno é bem mais alto. Você Então, encontra alto, né? Após uma wedge, você geralmente espera uma lower high. Isso aqui seria uma lower high, né? E em forma de micro topo duplo também, né? Exatamente, uma lower high. Isso aqui isso é bem interessante tomar esse trade após uma wedge como essa. A gente pode falar que isso aqui é uma wedge mesmo, bem clara, testando o canal de alta. Então, se não fosse a abertura, talvez alguns tomariam esse trade ali, né?
Ele rompeu a linha de canal, né? Normalmente o que acontece que foi a última barra lá, né? Rompeu e voltou. E a entrada mais conservadora, quem não vendeu aí, né? Poderia ter vendido ali embaixo, no rompimento dessa low high. Aqui na 192 ou 191 acá? Em cima, mas no Aqui. rompimento, isso. É uma Ele boa aqui teria uma embaixo. probabilidade um pouco maior Uhum. para tentar buscar lá o início da wedge, que também seria um L2, né? Exatamente. Seria acionar uma L2, né? Aqui. Muito bom. Vamos marcar aqui como uma venda embaixo dessa barra. Meio perigosa porque eu vou B, né? Mas Sim. acho que agora Mas se você ver. a força dela no início lá da abertura, ela nem chegou a ir para cima, ela já abriu indo para baixo, ela não deixou nenhum pavio. Muito bem. Ainda está acima da lateral, está na parte superior da lateralidade, né? Tá meio complicado esse trade ali, teria que ter um stop interessante, né? Deixa eu ver, vamos marcar aqui, stop aqui em cima, né? Uhum. Um para um Daria um dessa, para é, ela tem uma probabilidade boa, daria um para um claramente aqui, né? E de fato, provavelmente temos 10 pontos, né? Provavelmente o pessoal saiu exatamente com 10 pontos aqui, né? Deixa eu ver. É, só saiu aqui com 10 pontos, né? Isso que ela fala, né? Só busca 10 pontos, 5 pontos, 6 pontos, 11 pontos. Que ela falava no workshop lá em Orlando, né, Mauro? Ok, temos esse aí, e aí depois ele falhou aqui, né? Isso, exatamente. Grande problema aqui, na primeira testagem dessa mínima, é que vem de um impulso forte demais, né? Às vezes deixando microgaps contra o ponto rompimento, e deixando o microgap na sequência da follow through da barra com excelente barra. Uma barra que a gente não pode falar que é climática, né? Uma excelente barra tendência. E vai lá e testa rapidamente esse ponto aqui, que é uma suporte maioritário. E, evidentemente você tem, ao invés de tomar um risco, né, de tomar esses trades aí com ordem limitada, mas realmente era complicado. Não sei o que vocês acham. É, normalmente é isso, tem que esperar, porque você tem tanto motivos para vender, quanto motivos para esperar um pouco. E a gente só vai saber depois que o mercado fecha. Então teve esse big down aí forte, né? Foi a segunda perna. Em princípio parecia muito forte, depois a gente viu que foi climática, porque testou e falhou. Aí teve o big up, que também voltou para a resistência anterior, fez um topo duplo, depois voltou de novo para baixo. Ou seja, nesse ponto a gente já sabe que é lateral e não vai tomar na venda nessa região. A não ser que teve um rompimento forte, aí esperasse um pullback para poder entrar na venda. Nesse contexto, agora é o momento de, né, não se fazer nada, e inclusive aguardar. esperar, aguardar um teste dos extremos de novo para entrar na lateralidade com alvo no meio, que é onde está tá sendo agora, né? O preço agora tá no meio dessa lateralidade. Tá? E tanto Ou você seja, vê que não aposta em rompimento porque a probabilidade de falhar está muito grande no dia de hoje. a probabilidade está tão 50-50 que as duas linhas que o Edgar deixou marcada ali de roxo é um gap. Deixa um gap, um microgap em cima e um microgap embaixo. E está no meio da lateral, da lateralidade do dia. Então aí é 50-50 muito bem definido. Muito bem. Acá, bom, Exatamente. acá depois se você for forte impulso, uma perna, duas pernas, né? Uma lateralidade. Normalmente a lateralidade reverte em duas, três pernas. Só que você não espera talvez uma reversão desse tipo aqui, né? Bem forte, né? Deixando gaps, bem climático. Bom, nem tão climático, acho que teve algumas pequenas, né? Pullbacks aqui, você dá para ver, né?
E alguns trades poderiam esperar que o teste da EMA, ou buscar o que o microgap para se posicionar na venda de novo, né? Tentando buscar uma terceira perna, etc. Então, quem tomou aqui, bom, talvez se botou o stop certo aqui embaixo, não teve problema nenhum, né? Acho que conseguiu sair, né? Agora, se botou um stop curto, provavelmente teria tomado o stop. Né? Acho que a maioria dos três realmente poderiam, nesse caso aqui, estruturar buscando um stop aqui em cima, tentando buscar um para um a partir desse impulso anterior, né? Ali um exercício para discussão acontecendo ali agora, ó. A gente teve aí já no final e agora do dia de hoje, já para você ver, lateralidade, né? Teve esse impulso de alta, teve essa lateralidade. A barra anterior aí, ó, rompendo o topinho prévio antes, que colocou muita gente mais para frente. Aí, Aqui? essa barra de tendência de alta última aí, isso, tá vendo? Aí, ó, a barra ali de alta, a penúltima barra do dia agora, rompeu ela e acionou muitos compradores. Pessoas que estavam acreditando que isso fosse uma bandeira, só que está comprando no meio da lateralidade. E aí o que Exatamente. acontece na lateralidade? Uma boa barra de compra que foi a penúltima, né? Que aconteceu. E aí logo ela é revertida, porque está no meio de uma lateralidade. Então Exatamente. quem comprou ali está muito desconfortável agora. Ora, uma coisa interessante, né? Ela não foi acionada com o restart, o que é interessante, né? Porque se você, por exemplo, compra o close dela, estaria realmente passando trabalho aqui, né? Agora, se você é dos que usa a ordem stop, né? Para comprar o acionamento da barra, você nesse momento estaria com a cabeça tranquila, né? Então, por isso é importante às vezes usar ordem stops, né? Te deixam fora das armadilhas. Então a gente pode falar que aqui a gente tem uma perna, né? Correção, segunda perna, correto? Correto. Segunda perna é lateralidade. Então, provavelmente tentou romper esse TTR para cima e está falhando. Está indo para o meio do TTR. O que o Tende a TC... falhar para baixo também, né? Exatamente. Considerando que estamos na lateralidade até que rompa. Então, enquanto não rompe, aposta nas falhas. Onde você consideraria rompimento desse TTR aqui? Se for no TTR menor, poderia ser abaixo dessa mínima, mas que rompa forte, que tenha pelo menos o dobro aí do tamanho, para que a gente considere um rompimento. Né? De repente, mais de 60% da barra abaixo dessa mínima. Mas eu não esperaria nada além muito forte disso, porque tem um suporte muito mais para baixo. Né? Então, o que a gente consideraria talvez um micro scalp, coisa que eu não recomendo. Ainda mais num ambiente muito lateral, como tá ficando agora. Se a gente olhar no 15 minutos no M1 para se auxiliar como questão de terra, a gente vê claramente. Teve até umas três puxadinhas aqui, uma, duas, três, de um impulso, né? E testou a máxima desse TTR, como que o início da wedge, né? E voltou a cair. De umas três bainhas do M1 e está querendo fazer, talvez, continuar na lateralidade, né? Então, isso, o Mauro falou, está falando embaixo também da barra, né? Que é algo esperado, talvez. Né? Alguns trades poderiam se posicionar aqui embaixo, né, Mauro, da barra, considerando que eles também estão embaixo do TTR, né? Sim, eu acho que sim. Acho que a gente vai apostar no rompimento, mas a gente vai apostar contra. Eu apostaria contra aí na falha, que é o que vem fazendo nas últimas 5 barras. Aí. Um dia é um triângulo expandido, né? A gente, na verdade não, na verdade o dia É um triângulo. ela tem é meio uma lateralidade um pouquinho inclinada para baixo, né? Se a gente considerar que essa máxima aqui for acima desse topinho anterior, a gente pode falar que é um triângulo expandido mesmo, né?
que acontece com os triângulos expandidos? Ou ele fica no meio, né? Ou ele tende a ficar meio lateral, puxando para algum dos extremos, né? Não necessariamente ele vai romper o triângulo, essa linha de canal aqui. E de fato aqui seria uma terceira puxada, né? Nessa linha de canal. E nem para baixo necessariamente vai romper essa linha de canal. Eu acho que é uma muito baixa probabilidade disso acontecer. Porém, ela poderia ficar sambando ou ficar acá fazendo negócios bilaterais, digamos, nos extremos no canal. Só que a gente geralmente sabe quando está chegando lá, né? É. Tá bom? Exatamente. Isso aí. Boa análise. Bom, eu queria Show de tomar um trade bola. aqui, mas eu acho que eu vou almoçar. Boa. Obrigado aí, Muito bom, muito pessoal, bom. pela análise. Tamo Tchau. junto aí. Vamos em frente. Obrigado aí, Mauro. Obrigado, Ed, pela discussão aí. É muito bom. Um Obrigado, abração. gente. Obrigado, gente.